Oi, cursistas! Hoje nós vamos iniciar um novo conteúdo da nossa disciplina Educação Sociedade. A sociologia como ciência. A sociologia, como qualquer e toda ciência, ela teve um contexto muito específico, muito próprio. Esse contexto está incluído as revoluções, dissolução do regime feudal e tantos outros. Mas, afinal de contas, o que é essa ciência chamada sociologia? A sociologia é uma ciência que estuda os fenômenos sociais, um bom ponto de partida, não é? É a ciência que estuda a sociedade, mas mais do que isso, a sociologia ela procura emancipar o entendimento humano sobre a sociedade, desvencilhando-se do senso comum. Possui discursos e métodos científicos próprios. Esse senso comum é aquela percepção, é aquela informação que nós temos do nosso dia a dia e do nosso cotidiano. Só que a sociologia, por ser uma ciência, e como foi falado anteriormente, ela possui discursos, ela possui métodos científicos próprios que a caracterizam como uma ciência que estuda os fenômenos sociais. Por isso, ela tem o seu objeto de estudo específico, próprio da sua dimensão de contexto, e também tem seus métodos próprios para analisar a realidade social. Podemos dizer, então, que a sociologia é filha da modernidade, ou seja, a sociologia não é uma ciência que vai relatar os aspectos da pré-história, mas é uma ciência nova, uma ciência da modernidade, consequência das profundas transformações na Europa do século XIX com as chamadas revoluções burguesas. Nesse item, nós podemos fazer uma discussão sobre o que é essa modernidade. Pois bem, o mundo anteriormente, ele vivia num regime feudal. O que foi o regime feudal? O regime feudal foi caracterizado pelo feudo, uma unidade produtiva, uma unidade social também. Com o avanço das cidades, melhoria das condições urbanas, esse regime feudal, esse sistema feudal, ele começou a entrar em decadência. Ou seja, lá predominava a servidão. Essa servidão ela foi substituída pelo trabalho. Consequentemente, o trabalho é o quê? São atividades exercidas que, ao final da execução dessas atividades, você recebe uma bonificação, um pagamento, um salário. E todo esse contexto contribuiu para que essa sociologia, essa ciência, olhasse a sociedade de uma maneira diferente, já que com a dissolução do regime feudal, ou seja, do sistema feudal, a própria concepção de indivíduo, a própria concepção de cultura, de religião, de sociedade, ela alterou bruscamente. E as revoluções burguesas foram uma das revoluções que contribuiu para essa mudança, né, no mundo, no contexto social. A modernidade, que é essa modernidade, um conceito bem específico, é um conjunto de experiências históricas ambíguas e conflituosas que marcaram a sociedade europeia em meados do século XIX até a atualidade, um período de profundas transformações sociais, econômicas e políticas. Só realçando mais um pouco o contexto do sistema feudal, o sistema feudal datado, marcado do século XIX, XVI, XVII. O século XVII já começa ele se dissolver, a se desintegrar. Do século XVII, da metade do século XVII até o século XVIII, já se considera a fase pré-capitalista, propriamente dita. A sociedade moderna. Elencamos aqui uns 4 itens que representam, que caracterizam de uma maneira bem específica o que veio a ser a sociedade moderna. Na sociedade moderna aconteceu o desenvolvimento da sociedade burguesa, a criação do Estado burguês, que é o Estado capitalista. O que significa esse Estado capitalista? O Estado onde o dinheiro vai ditar as normas morais, econômicas, políticas e sociais da sociedade. O sistema feudal entra em declínio e há uma consolidação do capitalismo como modo de produção e declínio do feudalismo. Revoluções burguesas. Aqui nós temos algumas imagens, não é? Imagens que representam a Revolução Francesa, que também incentivou, que também contribuiu sobremaneira para o surgimento da sociologia.
Temos aqui quadros representando a sociedade francesa da época e a Revolução Industrial. O que foi a Revolução Industrial? A Revolução Industrial foi uma revolução onde o marco tecnológico esteve muito presente. A Revolução Industrial, ela data do século XVIII, e como um grande marco tecnológico teve a máquina a vapor. Assim como o computador, as novas mídias, novas tecnologias representam para a nossa sociedade contemporânea. E como consequências desse momento de grande transformação econômica, social e tecnológica, principalmente, por quê? Porque o capitalismo aqui já chega para valer. As consequências da Revolução Industrial foram o fim do produtor independente. Aqui esse produtor independente passa a ser empregado, passa a ser trabalhador, ou seja, passa a ser proletariado. Êxodo rural e explosão demográfica, a saída das pessoas do campo, do ambiente rural. Aqui o mundo urbano ele se torna mais atrativo com a questão das fábricas, das novas tecnologias. A cidade passa a ser o movimento da sociedade burguesa. Processo de proletarização. Proletarização é uma palavra que depois vai dar capilaridade a proletariado, que significa trabalhador assalariado. Miséria, doenças, prostituição, suicídio, alcoolismo, violências, primeiras manifestações operárias, e aqui criava-se uma sociedade altamente competitiva e individualista, já que o dinheiro, já que o capital é quem vai ditar as normas e regras dessa sociedade. Aqui nessa charge nós temos o que? De um lado, o capitalista segurando uma sacola com dinheiro, e do outro o proletariado, ou seja, burguês e proletariado, trabalhadores e hoje, por que não dizer empresários, classes antagônicas, classes conflituosas, classes que jamais estarão de um mesmo lado, cada um aqui lutando pelos seus ideais e seus objetivos de vida. Outro aspecto a ser considerado dentro do contexto das revoluções, que, como foi falado anteriormente em alguns slides, essas revoluções contribuíram para o surgimento dessa nova ciência, que é a sociologia, o aspecto não só econômico, mas cultural e científico. O iluminismo, acontecido na França, fruto de um processo de separação das concepções teológicas, ou seja, da igreja, do sobrenatural, a autoridade política da época. O iluminismo vem contra toda essa ideologia de que a igreja, de que a religião dava explicação para a miséria do mundo, para as grandes desigualdades sociais. E o Renascimento, onde aconteceram mudanças econômicas, culturais e urbanas, principalmente no que diz respeito às artes. Em relação ainda a esse movimento, né, o iluminismo, que também está aqui concentrado na Revolução Francesa, instala-se um movimento anticlerical, opondo-se diametralmente ao teocentrismo, antropocentrismo, inaugura um novo tipo de pensamento voltado para o homem como chave explicativa do mundo. Aqui o homem, a sua razão, a sua intelectualidade é que irá conduzir esse novo mundo que está se transformando, e não apenas as leis religiosas. O conhecimento deixa de ser objeto de revelação divina para ser interpretado pela razão, pela ciência. Imagens, figuras desse momento que foi a Revolução Francesa, do que foi o contexto dessas ideias e a ruptura dessas ideias, né, principalmente dessas ideias muito arraigadas ao teocentrismo, chegando a essa perspectiva de iluminar as ideias, iluminar a razão, iluminar a ciência. Por isso, daí provém o nome iluminismo. Consequências do iluminismo: derrocada do teocentrismo como forma explicativa do mundo, consolidação do liberalismo, ou seja, principalmente o liberalismo político, desenvolvimento das ciências naturais e humanas. Por que não dizer que a sociologia teve todo um contexto dentro desses novos ideais, dessa nova forma de se fazer ciência no mundo? Política: a Revolução Francesa
Ideais iluministas, liberdade, igualdade e fraternidade questionaram a monarquia absolutista. Foi um movimento que contou com forte apoio popular, mas de forte caráter burguês, ou seja, de forte caráter econômico, onde essa nova classe, a burguesia, financiou todo esse movimento, todo esse apoio popular. As consequências principais foram queda do Estado monárquico e origem do Estado moderno burguês, que foi criado os poderes executivo, legislativo e judiciário, criação do Estado laico e fim do predomínio político da autoridade da Igreja Católica. Burguesia toma o Estado e assume o papel hegemônico. Daí o chamado Estado burguês, que é o Estado capitalista, que é esse Estado que nós vivenciamos hoje. O surgimento da sociologia. Nos slides que nós estamos apresentando até agora, foi todo um processo histórico, filosófico, cultural, que o mundo vivia passando. Ideais da Revolução Francesa, patriotismo, valoração da ética e tudo. Só que o surgimento dessa nova ciência, da sociologia, ela aconteceu no século XIX. Se nos séculos anteriores, com o declínio do sistema feudal, revolução industrial, todos esses pontos, todos esses contextos contribuíram para que no século XIX a sociologia se consolidasse enquanto uma ciência com métodos e objetos de estudo bem próprios, bem característicos. Por isso que nós colocamos aqui, existem vários fatores, vários contextos, mas os três principais foram os processos históricos. Tivemos como pensadores que influenciaram o surgimento da sociologia, como Tocqueville, Montesquieu, Lepley, Saint-Simon, Auguste Comte, entre outros autores que vão sistematizar e refletir sobre a realidade social da época. Positivismo. Positivismo foi um sistema de leis criado pelo Auguste Comte considerado o pai da sociologia. Inicialmente, Comte chamou essa ciência, sociologia, de física social. Por quê? Porque a sociologia teve uma forte influência das ciências naturais, com a biologia, das ciências exatas, da física, teve também uma forte influência da filosofia. E o positivismo, com Auguste Comte, era esse sistema de leis, onde principalmente valorizava a questão da ciência, da técnica. E por isso ele trouxe essas influências da física, da biologia e da filosofia para o contexto da sociologia. Pois bem, positivismo. Positivismo é a corrente científico-filosófica que foi uma das precursoras da sociologia. Seus precursores foram Saint-Simon e Auguste Comte, discípulo de Saint-Simon, que inclusive criou o termo sociologia. Era baseada principalmente na afirmação das ciências experimentais, da quantificação. Eu experimentar o meu objeto de estudo, que no caso aqui é a sociedade, e através das leis da física, da biologia, explicar os acontecimentos sociais. Só que essa explicação, através do método da física, de outras ciências naturais, esses métodos foram contestados posteriormente por outros pensadores da sociologia. Mas de início a sociologia teve essa forte influência dessas ciências. Daí a sociologia inicialmente foi chamada de física social. Essa gravura, nós temos a bandeira do nosso país, a bandeira brasileira, e generais falando, que tal ordem e progresso? Ordem e progresso foram conceitos trazidos lá do positivismo. O positivismo tinha como a ordem como princípio, o amor como meio e o progresso como fim. Então, o lema da nossa bandeira brasileira traz um dos ideais extremamente positivistas daquela época, ordem e progresso. Temos aqui 3 clássicos da sociologia. O que está sentado no tijolinho é o Karl Marx. Ao seu lado está o Emile Durkheim e o Max Weber. Esses autores são considerados clássicos por quê? Clássicos porque ainda hoje nós recorremos a eles com suas teorias e seus objetos de estudo próprios. Esses clássicos, cada um no seu tempo, cada um no seu contexto, tiveram uma influência muito forte para a sociologia.
claro, com críticas, sugestões e falhas, por que não dizer, em suas teorias, mas são clássicos, foram autores e são autores que ainda recorremos nos estudos dessa ciência, que é a ciência sociológica, que é a sociologia.